professor Hélio, né? E ele estava falando que as aulas do Fundamental 2, elas devem ter de 1 hora a 1 hora e meia. Então, pode ser que hoje a gente passe das 11, tá? Provavelmente vamos, porque a gente tem bastante coisa para ver, tá bom? Não, meu senhor amado, por quê? Tenha força, que você vai conseguir. Não vou não, professor. Vai sim. Português é muito chato. E hoje vocês vão aprender ainda bastante coisa, então pode ser que demore mesmo um pouco a aula, tá? Mas é um conteúdo que é bem importante vocês terem bastante clareza nesse conteúdo, tá bom? Porque ele vai acompanhar vocês ao longo de bastante tempo. Vários anos vocês vão ver esse mesmo conteúdo. Então é bom ter ele bem aprendido. Nós vamos começar com a apostila nova, tá? O que eu fiz? Primeiro eu vou explicar algumas coisas, como que eu tô organizando, né? Eu fiz o roteiro para vocês, e no roteiro eu tô colocando, na verdade, aquilo que eu não vou dar na aula online. Porque eu priorizei os assuntos mais importantes para a aula online, os assuntos que eu acho que são mais relevantes da gente discutir. E no roteiro eu coloquei aquilo que eu acho que não vai dar tempo da gente fazer. Então, pode ser que, se sobrar tempo, a gente faça as lições do roteiro também online. Mas eu estou priorizando aquelas que são mais importantes no momento para a gente ter ao vivo. E se der tempo, a gente faz o resto, tá? O que está lá no roteiro. Vamos começar então na página 161 da apostila nova. Alguém aqui está sem a apostila nova? Todos pegaram então? Porque se tiver alguém que esteja sem a apostila nova, você tá sem, Manu? Não. Ah, tá. Porque se tiver alguém que está sem, a gente auxilia, né? Na hora de escrever as respostas no caderno, tá? Mas acho que tá todo mundo com a apostila, né? Então posso prosseguir normalmente. Tá bom. Então vamos na página 161. Na página 161, a gente vai falar um pouco sobre um poema e a gente vai relembrar um pouco da morfologia. Não é 159? Não, 161. Por quê? O que eu tô fazendo? Eu peguei os assuntos principais da apostila, tá? Aqueles que eu acho que são mais relevantes da gente ter como aula online, e são esses os assuntos que eu vou dar na aula online. Porque não vai dar tempo da gente estudar tudo, né? Numa aula só por semana. Então, eu tô priorizando alguns assuntos. O que a gente não tá vendo na aula online, eu coloquei para vocês fazerem no roteiro. E se der tempo, depois a gente faz essas lições aí que a gente vai deixar de fazer pessoalmente, tá? Pessoalmente não, assim, né? Pelo computador, assim, online. Tá bom? Então, página 161, que é onde a gente vai começar. Na página 161, a gente vai falar sobre um poema, tá? E a gente também vai relembrar um pouco de morfologia. Morfologia são as classes gramaticais. Vocês lembram das classes gramaticais? Que tinha substantivo, pronome, artigo, preposição, conjunção. Vocês lembram dessas classificações que vocês aprenderam no 6º ano? Sim. Ótimo, porque vocês vão precisar relembrar bastante delas ao longo da vida, tá? Hoje eu não vou dar muita revisão sobre esse assunto, porque eu vou entrar no assunto novo. Mas, se for necessário, quando a gente voltar às aulas pessoalmente, aí a gente faz uma super revisão sobre isso, porque é importante saber todas. Bom, então vamos começar então com a leitura do poema. Eu quero que vocês prestem atenção na temática do poema, tá? No formato do poema. Olha como que cada estrofe é. Percebam que tem alguns versos que são maiores, tem outros versos que são mais curtos. Pensem no porquê que o autor fez isso. E pensem também no som, tá? Na sonoridade do poema. Então, o poema se chama Bailado Russo. A mão firme e ligeira puxou com força a fieira, e o peão fez uma elipse tonta no ar e fincou a ponta no chão. É um peão com 7 listas de cores imprevistas. Porém, nas suas voltas doidas, não mostra as cores todas que tem. Fica todo cinzento no ardente movimento e até parece estar parado, teso, paralisado, de pé. Mas gira,
Até que, aos poucos, entorvelins tão loucos assim, já tanto bamboleia e bambo cambaleia, enfim. Tomba. E como uma cobra, corre mole e desdobra. Então, em hipérboles lentas, 7 cores violentas no chão. O que vocês notaram desse poema? Por que vocês acham que ele tem esse formato? Cada estrofe tem um formato assim que é um verso maior, outro verso menor. Por que vocês imaginam que seja assim? Hein? Não tem nenhuma sugestão? O formato de cada estrofe lembra o quê? Tô tentando pensar. O poema está falando sobre o quê? Um peão? Isso, está falando sobre um peão, né? E esse peão está girando, e é um peão que tem 7 listras de cores. Então, cada listrinha é uma cor. Mas quando ele está girando, ele fica todo cinza. Não dá para ver as cores. As cores se misturam e viram uma só, que é a cor cinza. Então, o eu lírico, ele está reparando nisso, tá? Então, vou ler de novo e aí vocês pensam mais um pouquinho do que é esse formato aí que a gente tem no poema. Bailado russo. A mão firme e ligeira puxou com força a fieira. Fieira é o barbante, tá? Do peão. Puxou com força a fieira e o peão fez uma elipse tonta no ar e fincou a ponta no chão. É um peão com 7 listras de cores imprevistas. Porém, nas suas voltas doidas, não mostra as cores todas que tem. Fica todo cinzento no ardente movimento e até parece estar parado, teso, paralisado de pé. O peão, quando ele tá girando, não tem uma hora que parece que ele tá até parado, de tão rápido que ele tá indo? É isso que ele tá narrando aqui. Mas gira. Até que aos poucos entorvelins tão loucos assim, já tonto bamboleia e bambo cambaleia, enfim. Então ele começa a diminuir o girar, né, e começa a cair. Tomba. E como uma cobra, corre mole e desdobra então. Em hipérboles lentas, hipérboles são curvas, tá? Então, em curvas lentas, 7 cores violentas no chão. Que aí é o momento quando ele começa a parar que as cores começam a aparecer, tá? E aí, entenderam? Conseguiram achar uma sugestão do porquê que o poema tem esse formato? Em cada estrofe? Acho que é por causa do movimento do peão. Perfeito. É o movimento do peão, né? E percebam que as próprias estrofes, parece que elas têm um formato de peão, né? Porque elas têm a última estrofe dela, aliás, o último verso de cada estrofe, ele é mais fininho, que nem a ponta do peão. Então, é todo o movimento do peão girando. Muito bem, é isso mesmo, tá? Então, agora vamos responder as questões. Sobre o que o poema fala? De um peão? Um peão girando, né? É isso mesmo. Fala sobre um peão colorido girando. 2. Se eu estiver indo muito rápido, vocês avisam, tá? Para a constituição do texto, o autor recorreu a recursos sonoros e gráficos espaciais. Observe a forma como os versos são construídos e estão dispostos no papel. Explique de que forma eles aparecem no poema. Então, aí de forma de peão. Isso, né? Cada estrofe, que é cada parágrafo do poema, tem a forma que sugere ser um peão. Fora que nós também temos rimas, né? Então, além de rimas, também temos estrofes que se assemelham com o movimento do peão. Agora, para o exercício 3, eu vou mostrar um vídeo para vocês do YouTube. Rapidinho, tá? Só para vocês terem uma noção para conseguir responder. Você pode repetir que eu parei em rima Z? Tá, então são rimas e o formato das estrofes lembra o movimento do peão.
Então, são rimas e o formato das estrofes lembram o movimento do peão. Na 3, vou ler aqui o enunciado e vou colocar o vídeo para vocês verem. Seu professor vai passar um vídeo de uma performance de Anna Pavlova, uma famosa bailarina russa que fascinou o mundo entre o final do século XIX e o começo do século XX. A partir de suas observações, dê um provável motivo para que o texto receba o título de bailado russo. Então, a gente está falando de um peão, né, nesse poema, e o nome do poema é Bailado Russo. Será que é Pode falar, pode falar. porque o peão ele tá girando? Será que ele faz o mesmo movimento que a mulher? Eu acho que sim. Vamos ver, então, o vídeo? Vou colocar aqui. Vocês estão vendo já a tela do meu computador, né? Sim. Vou aumentar aqui. Ih, tá travando. Peraí, deixa eu dar um pause para ver se melhora. E aí, comprovaram o que a Manu falou, então? Sim. Pode falar. Acho que o negócio bailando russo, acho que refere-se que o movimento do peão parece com o movimento da bailarina. Isso mesmo. Bailado russo. Parece bastante, né? Parece muito pro peão. Parece demais, ainda mais porque tem horas que o peão parece que ele não tá girando, né? Parece que ele tá parado, mas ele fica com aquele movimento igual ela, né? Então é por causa disso que a coreografia da bailarina é muito parecida com o movimento do peão. Agora o 4 vai ser a prova real de vocês, do 6º ano de vocês. Ver se vocês aprenderam tudo, se vocês têm uma memória boa ainda no 6º ano. Por quê? Porque agora a gente vai relembrar as classes gramaticais aí, tá? Então vamos ver quem consegue se lembrar de algumas coisas. Se não se lembrar, não tem problema. Porque eu entendo, assim, que é muito conteúdo e tem coisas que vocês esquecem, mas precisa reestudar, então, tá? Precisa estudar de novo, porque são conteúdos que a gente precisa ter firme na cabeça, senão a gente não consegue avançar para a sintaxe, que é o que a gente vai aprender hoje. Então vamos lá, 4. Observe o trecho e responda. A mão firme e ligeira puxou com força a fieira. Fieira, como eu disse, é o barbante, tá? Então é a mão que puxou o barbante para o peão começar a girar. Então agora vamos ver o que vocês lembram. O verbo é? Qual que é o verbo aí desse trecho? Firme. Puxou? Puxou. Então o verbo é puxou. Que tempo verbal que ele tá? E está no? Passar pretérito perfeito? Perfeito. Pretérito perfeito. Por que é pretérito perfeito? Porque o pretérito perfeito indica um movimento que acontece e acabou. Então, é um movimento que aconteceu uma vez só no passado. Então, por isso que é pretérito perfeito. Então, o verbo é puxou e está no pretérito perfeito.
Pois indica uma ação Passada? passada. Muito bem. Aí vamos lá. O verbo. Aí vai ser difícil vocês entenderem o que ele está querendo, né? O verbo puxar. Ele é regular ou irregular? Acho que Regular? é regular, porque não sofre alteração na escrita. Perfeito. Não sofre, né? Porque tem alguns verbos que eles mudam completamente. Por exemplo, o verbo sou, né? O verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Cada pessoa da conjugação vai ficar diferente o verbo, né? Não tem um padrão. Agora, o verbo puxar, ele tem um padrão na conjugação, que é eu puxei, tu puxastes, ele puxou. Então, ele tem um padrão aí do pretérito perfeito que ele obedece. Então, por isso que ele é um verbo regular, tá? Então, o verbo puxar é regular porque não sofre alteração na escrita. Perfeito. Na letra A, vocês tiraram 10. Vamos ver na B. Os substantivos do trecho são... Então, quais são os substantivos que nós temos? São 3. Substantivo é aquela palavra que dá nome às coisas. Então, por exemplo, lápis é um substantivo. Cabelo é um substantivo. Estou dando nome para as coisas. Quais são os substantivos aí? É mão-fieira. Uhum. Mão, fieira e força, tá? Porque é a força. Quem que foi que falou que não vai abrir o microfone? Deixa eu ver aqui no chat. Ah, tá bom. Quando ela parar de latir, então você abre, tá? Ou você escreve no chat se você quiser responder, tá bom, Manu? Então, aí os substantivos são mão, força e fieira. E agora? C. Os adjetivos são? Firme e ligeira? Firme e ligeira. A mão firme, né? Uma característica da mão. E a mão também é ligeira, também outra característica da mão. Os adjetivos dão características aos nomes, que são os substantivos. Agora, D. Tararã é a preposição. Qual que é a preposição? Com. Muito bem. Preposição é um assunto que vocês vão precisar saber de cor agora, para o próximo conteúdo. Então, é importante decorar as preposições, tá? Então, com é a preposição, juntamente com o substantivo... Força. Força. Forma uma locução adverbial de... Aí pegou pesado, né? Pode falar. A D, o que é preposição? Preposição são as palavras são as palavras invariáveis que vão ligar um termo com o outro. Então, por exemplo... A palavra. Ah, tá. A palavra é com. Mas já que estou falando, né? Então vamos relembrar. Vou dar um exemplo de preposição, para vocês verem que a preposição ela serve como isso, né? Que é como uma ponte de uma palavra com outra. Ela liga uma palavra com a outra. Então, assim, bolo de chocolate. Percebam que esse de, ele está juntando a palavra bolo com a palavra chocolate. E dando um sentido ali para minha frase. Certo? Então, elas vão fazer isso. Elas vão ligar uma palavra com a outra. Então, ali nós temos com é a preposição, juntamente com o substantivo força. Com força vai ser uma locução adverbial. Ele vai estar dando o sinal que é um advérbio aí. Esse advérbio vai ser do quê? Lembra que tínhamos vários advérbios? Não. Nós tínhamos advérbios de afirmação, de tempo, de modo, de lugar. Com força está indicando o quê? Intensidade. Pode até ser intensidade, mas tem um que é melhor. Ele não está indicando a forma como ele puxou? Então, vai ser um advérbio de... A forma que ele puxou foi com força. Então, foi o modo que ele puxou. Então, aí nós temos uma locução adverbial de modo. E agora a letra E. A fieira? Não, é o artigo. O A, né? O A, sim. Ô, professora, pode repetir a D? Sim. A D? A D ficou assim. Com
é a preposição. Juntamente com o substantivo força, forma uma locução adverbial de modo. E a letra E, a é o artigo. Definido ou indefinido esse artigo? Definido? Definido, muito bem. Os artigos definidos são o, a, os, as. E os indefinidos, uma, uns, umas. Tá bom? Então, até que vocês estão conseguindo, né? Fazer esse conteúdo. Então, agora vamos lá para a página 162. Os tópicos analisados no exercício anterior fazem parte de um tipo de análise que chamamos análise morfológica. Então, quando a gente analisa palavra por palavra e classifica elas como substantivo, adjetivo, verbo, artigo, etc., a gente está fazendo o que se chama análise morfológica, que é classificar palavra por palavra de acordo com a sua classe gramatical. É isso, tá? Em suma, a morfologia é voltada para o estudo das diversas palavras, visando suas classes gramaticais. Estas são subdivididas em classes de palavras variadas ou flexionadas, ou classes de palavras invariáveis e não flexionadas. As classes de palavras que são variáveis são aquelas que vão variar em gênero e número. Então, por exemplo, tem a palavra menina. Menina é uma palavra que varia em gênero? Sim, porque eu consigo colocar para masculino. Menino, variou em gênero. Menina é uma palavra que varia em número? Sim, porque está no singular e eu consigo colocar para o plural. Meninas, posso falar meninos. Então, menina é uma classe de palavra que é variável? Sim, ela é um substantivo, tá? Os substantivos são classes de palavras variáveis. E existem palavras que a gente não consegue variar, como, por exemplo, as preposições. A preposição com, eu consigo colocar ela no feminino, por exemplo? Não, né? Ela é fixa. Eu consigo colocar ela no plural? Também não, ela é fixa. Então, por isso, as preposições, elas são invariáveis, tá bom? Então, vamos ver quais são as classes de palavras variáveis ou flexionadas. São os substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, numerais e artigos. Todas elas variam. Agora, a classe de palavras invariáveis ou não flexionadas. Advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Então, essas são as que não variam, tá? Elas são fixas. Agora, observe o seguinte esquema. A mão firme e ligeira puxou com força a fieira. Então, vem ter um monte aí de setinha. As flechas indicam a relação que uma palavra tem com a outra. Quando procuramos saber quais são as relações entre as palavras, estamos fazendo uma análise sintática. É isso que agora a gente vai começar a aprender, análise sintática. A análise sintática, a gente vai estudar a estrutura das frases e ver quais são as relações que cada palavra tem com a outra. Pode ser um pouco complicado no início, mas depois que vocês se acostumarem com o conteúdo, vocês vão ver que dá para desenvolver, tá? Vocês vão conseguir. Então, o que a gente analisa na análise sintática? Vamos ver lá. Dessa forma, a sintaxe estuda a relação que as classes gramaticais mantêm umas com as outras. Na oração, temos termos essenciais. Então, a gente vai agora descobrir o que é sujeito e o que é predicado. Termos integrantes, complementos nominal e verbal, predicativos e agente da passiva. E termos acessórios, que são os adjuntos adnominais e adverbiais, aposto e vocativo. Então, a gente vai aprender tudo isso agora. E é um conteúdo muito extenso. Então, assim, precisa entender direitinho, tá? Se vocês não entenderem, vocês me avisem, eu volto, eu explico de outro jeito, a gente marca outra aula para explicar melhor esse assunto, tá bom? Mas, pelo menos essa primeira parte, vocês precisam entender, senão vocês não vão entender a continuação. Tá bom? Então, vou agora voltar para os exercícios, vamos terminar de fazer esses exercícios e aí eu vou explicar a sintaxe para vocês. A partir de agora, mesclaremos os estudos de morfologia com os de sintaxe. Então, a gente vai classificar com as classes de palavras, né, morfologicamente, como substantivo, adjetivo, artigo, etc. Mas a gente também vai começar a pensar na sintaxe, tá? Na relação que cada palavra estabelece com a outra. Procurando sempre aprimorar nossos conhecimentos da língua portuguesa, para que possamos redigir textos claros, corretos e coerentes. 5. Na primeira estrofe, grife os artigos. Então, vamos voltar. Então, vamos grifar os artigos e B,
Circule as combinações de preposição mais artigo. Vocês lembram quando as preposições se juntavam com os artigos? Vocês lembram disso? Não. Então, eu vou falar. Por exemplo, nós temos a preposição de, certo? De, e. É uma preposição. Essa preposição de, ela consegue se juntar com outros artigos. E aí, por conta disso, ela se torna uma palavra variável. Mas não é porque a preposição é variável, mas é porque o artigo varia. Então, eu posso juntar de mais a. De mais a vai formar o quê? Dá. Vou escrever aqui no chat, tá? Então, D mais A vira dá. E D mais os vai virar o quê? Do? Isso, né? Mas Professora, que questão é essa? eu ainda não estou respondendo a questão, tá? Eu estou primeiro explicando para vocês conseguirem compreender. Então, D mais O virou dos. Então, percebam que a preposição de se juntou com os artigos a e os e formou novas palavras. Então, isso pode acontecer com as preposições, tá? Tem uma outra preposição, que é a preposição em. Quando a preposição em se junta com o artigo a, ela vai formar a palavra na. Estou escrevendo tudo no chat para vocês verem, tá bom? Se a preposição em se junta com o artigo o, ela vai formar o quê? No? No. Muito bem. Então, percebam que as preposições, elas podem fazer isso, tá bom? Juntar uma preposição com uma vogal não, com um artigo, e aí e aí vai surgir uma nova preposição, que vai ser variável no caso, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos grifar os artigos, e as combinações de preposição e artigo a gente vai circular, tá bom? Então, vamos ler. Primeira estrofe, tá? É o primeiro parágrafo do poema, página 161. Vamos voltar. A mão firme e ligeira. Tem algum artigo ou preposição com artigo aí? Sim. Onde que tem? A mão. Isso. Vamos grifar o A. Certo? Então, grifamos o A porque é um artigo. Puxou com força a fieira. Tem algum artigo ou preposição com artigo aí? Sim. A fieira. Isso. O A, né, de fieira. Então, vamos grifar o A de novo. O com é preposição, mas não é preposição com artigo, tá? Então, a gente não vai circular. Oi? O peão também? Isso. Agora a gente vai grifar o O do peão, né? E o peão. Então, grifa o O. Fez uma elipse tonta. Aí temos? A Sim. ponta. Sim. Qual que é o artigo aí? A ponta. Uma, Uma. que é indefinido, né? Isso, muito bem. Tonta é adjetivo, tá bom? É um adjetivo desse círculo, né? Desse girar que o peão fez. Então, não vamos grifar esse. No ar e fincou a ponta. A ponta? O A, né? Vamos grifar. Tem mais um. Tem uma O A da preposição. ponta? Isso, o A a gente já No. grifou. O no, muito bem. Porque o no é uma preposição que se juntou com um artigo, né? Então, é o em mais o o, que virou o no. Tá? Então, o no vamos circular. Os outros a gente só grifou, agora o no a gente circula. E no final, no chão. Então, vamos circular o no de novo, né? Porque ele reapareceu aí. Ok? Alguém se perdeu? Não. Tá, então vamos continuar. Agora 6. Releia a última estrofe e relacione os adjetivos aos substantivos a que se referem. Então, vamos achar os adjetivos e vamos ver se esses adjetivos estão se relacionando com qual substantivo, tá bom? Então, vamos lá na última estrofe. Tomba e como uma cobra, corre, mole e desdobra, então, em hipérboles lentas,
7 cores violentas no chão. Aí temos alguns adjetivos, né? Quais são os adjetivos? Mole, lentas e violentas? Isso, muito bem. Então já pode colocar moles, lentas e violentas na resposta. São adjetivos. Mole é o adjetivo de qual palavra? Corre? Isso. Moles, lentas e? Violenta. Violenta. Aí o lentas está relacionado com hiperboles? Isso, hipérboles, que são curvas, tá? São curvas lentas. Então, são curvas lentas, no caso, né? Então, lentas está se relacionando à palavra hipérbole. E violentas está se relacionando ao quê? Cores? Isso, a cores. Agora 7. Releia a quarta estrofe e analise o termo bambo em relação a seu campo semântico, referente ao sentido em que o termo tem na frase e a sua classificação morfológica. Então, vamos ver, vamos classificar morfologicamente bambo, tá? E vamos também ver com qual palavra que ela está se relacionando. O que é bambo aí? Quarta estrofe, vamos contar então. 1, 2, 3, 4. Essa é a penúltima, né? Que fala assim: mas gira até que aos poucos em torvelins tão loucos, assim, já tonto, bamboleia e bambo cambaleia, enfim. Bambo a gente vai classificar como? Ó, bambo cambaleia. O que é cambaleia? É quando você tá quase caindo. Tá cambaleando. Cambaleia, nós temos aí um verbo, né? E bambo? O que será que o bambo tá... Como será que a gente pode classificar? Não tá firme? Sei. Isso, é algo que não está firme, né? Então, ele tá mostrando o quê? A forma, né? Como que ele tá cambaleando. Então, aí, se ele tá mostrando o modo, como que ele tá cambaleando, o modo que esse verbo está acontecendo, que é o verbo cambalear, então, aí nós temos um advérbio de modo, tá? Então, bambo é um advérbio de modo que se relaciona com o verbo cambaleia. Pode repetir, Pro? Sim, eu vou escrever aqui do lado, tá? Eu sei que advérbio geralmente é o conteúdo que os alunos mais têm dificuldade em se lembrar. Na hora que vocês aprendem, vocês conseguem tranquilamente, mas depois, para lembrar, parece que fica difícil. Eu já percebi bastante isso. Então, pode ser que a gente marque um dia para a gente falar mais sobre advérbio, tá? Para vocês relembrarem. Ô, Pro, eu lembro de advérbio. Só que eu odeio. É que é bastante coisa, né, advérbio? Tudo em português é bastante coisa. Agora vai aumentar ainda. Agora, gente, na página 163, 164 e 165, eu deixei no roteiro, tá? Para vocês irem fazendo conforme der. Agora eu vou abrir um PowerPoint que eu vou compartilhar com vocês, que é sobre o conteúdo novo, porque eu acho que é mais fácil a gente ver pelo PowerPoint do que pela apostila, que eu acho que na apostila tá um pouco difícil de entender, tá muito resumido. Então, eu fiz um PowerPoint, tá? Que talvez auxilie um pouco mais. Então, eu vou compartilhar essa janela aqui com vocês e começar a explicação. Me avisem quando aparecer para vocês o PowerPoint. Apareceu. Tá. Então, agora a gente vai entender o que é essa tal de análise sintática. A análise sintática
é a análise que vai estudar a relação de sentido que uma palavra tem com a outra. Para isso, a gente vai começar a entender o que é sujeito e predicado. Tem uma outra coisa importante sobre a análise sintática. A análise sintática só vai estudar orações. O que era mesmo uma oração? Um verbo? É uma frase que tem verbo. Então, se eu tiver frases nominais, que são frases sem verbo, não dá para fazer análise sintática. Aí só dá para fazer análise morfológica, que é quando a gente vai classificar palavra por palavra. A análise sintática precisa ter verbo, porque ele é o núcleo da frase. Ele é a parte mais importante da frase. E é a partir dele que a gente vai conseguir estabelecer as relações das palavras. Tá bom? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, sempre que a gente vai estudar análise sintática, é achar o verbo. Sempre. A primeira coisa que a gente faz. Tá? Então, agora vamos entender o que é sujeito e o que é predicado. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito. Então, o sujeito é aquele que se relaciona com o verbo. É aquilo de quem, ou aquilo ou quem se fala, sempre. E o predicado é tudo aquilo que não é o sujeito, tá? É a informação que vai se dar sobre o sujeito. Então, quando a gente tira o sujeito da frase, todo o resto vai ser o meu predicado. Como assim? Vamos ver aqui essa frase. Os estudantes organizaram a homenagem. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer para encontrar o meu sujeito e o meu predicado? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer sempre em análise sintática? A relação que as classes gramaticais têm, uma com a outra? Não, eu acabei de falar. É achar Verbo. o verbo. Qual que é o verbo aí da frase? Os estudantes organizaram a homenagem. Organizaram? Organizar. Então, achei o verbo. Agora que eu achei o verbo, eu já sei que eu posso fazer uma análise sintática, né? A partir do verbo, eu vou descobrir quem é o meu sujeito. Por quê? Porque para achar o sujeito, eu faço uma pergunta para o verbo. Quem ou o quê? Quem organizaram? Os estudantes? Os estudantes. Então, percebam que o verbo é aquele que se relaciona... O sujeito é aquele que se relaciona com o verbo, né? Porque eu vou perguntar para o verbo. Quem organizaram? Quem que fez essa ação, né? Foram os estudantes. Os estudantes, então, é o meu sujeito, tá bom? Então, aqui eu tenho o sujeito. O organizaram é o verbo. E lembra que eu falei? O predicado é tudo aquilo que não é o sujeito? O que sobrou? Se eu tirar o meu sujeito, sobrou o quê? O Na verbo? frase. O verbo e o que mais? Substantivo? Organizaram a homenagem. Ó, o que sobrou da frase foi isso, né? Se eu retirar os estudantes, sobra organizaram a homenagem, não é? Organizaram a homenagem não é sujeito. Se não é sujeito, vai ser o quê? Predicado. Tá bom? Então é isso. É assim que eu vou encontrar. O que eu vou fazer? Vou achar o verbo. Depois que eu achei o verbo, eu vou perguntar para o verbo. A minha resposta vai ser o meu sujeito. Tiro o meu sujeito. Tudo que sobrou é o meu predicado. Tá bom? Inclusive o verbo. O verbo sempre será predicado. Tá? Então, aqui, organizaram a homenagem, é o meu predicado. Vamos fazer mais exercícios para vocês pegarem isso. Então, aqui eu peguei mais algumas frases. O discurso foi modificado. Qual que é o meu verbo? Modificado? Tem mais um. Foi? Foi. Foi modificado, né? Locução verbal. Tá? Achei aqui o meu verbo. Depois que eu achei o verbo, como que eu faço para achar o sujeito? Vou perguntar para o verbo. O que eu pergunto para o verbo? O que foi modificado? Quem foi modificado? O discurso. O discurso. Então, o discurso vai ser o sujeito.
Qual que vai ser o meu predicado, então? Foi modificado? Foi modificado. O predicado é sempre aquilo que não é sujeito. Tá bom? Maravilha. Estão indo bem. Os gatos são espertos. Qual que é o meu verbo? Espertos? Não. Espertos é uma característica, né? Não é um verbo. Ah, são. São. São é o meu verbo. Quem que são aí? Os gatos. Os gatos. Então, o meu sujeito vai ser Os gatos. gatos. E o meu E o predicado? predicado vai ser são. São espertos. Qual que é meu predicado? Só o seu? São espertos. Predicado é tudo que sobrou. Tudo que não é sujeito. Tá bom? Vamos ver esse aqui. A menina esperta estudou para a prova. Qual que é a primeira coisa que eu vou Vê o fazer? verbo que Procurar o estudou. sujeito. Primeiro eu acho o verbo. Aí, quando eu achar o verbo, eu acho o sujeito. O verbo é Estudou. qual? Estudou. Depois que eu achei o verbo, vou achar o sujeito. Como que eu acho o sujeito? Procurando quem estudou. Isso, perguntando pro verbo, né? A Quem menina. A menina. Qualquer A menina esperta. Estudou? Isso. Tem que prestar atenção, tá? Às vezes a gente tem mais coisas ali no sujeito. Mais do que a gente imagina, né? Então, não é qualquer menina, foi a menina esperta que estudou. Então, a menina esperta é o meu sujeito. Então, a menina esperta é o meu sujeito. E qual que é o meu predicado? Estudou. Só estudou. Predicado é tudo aquilo que não é o sujeito. Tira o sujeito da frase. O que sobrou? Estudou. Estudou para a prova. Tem que ser tudo, tá? Então, tudo que não é sujeito é predicado. Tudo que sobrou. Estudou para a prova. Vamos ver esse próximo aqui, ó. Luiz e Paulo caminharam pela rua. Qual que é o meu verbo? Caminharam. Caminharam. Depois que eu achei meu verbo, como que eu faço para achar o sujeito? Pergunta pro verbo quem que caminhou. Isso. Quem caminhou? Luísa e Paulo. E Paulo. Muito bem. Luísa e Paulo. Temos dois, né? Duas pessoas. Então vejam que o sujeito ele não precisa ser uma só, tá? Então o sujeito é Luiz e Paulo. E qual que é meu predicado? Caminharam pela rua. Caminharam pela rua. Tudo que sobrou, que não é sujeito. Próximo. As crianças da escola brincam o tempo inteiro. Qual que é a primeira coisa que eu faço? O verbo. Acho o verbo. Qual que é o meu verbo aí? Brincam. Brincam. Depois que eu achei o verbo, eu faço o quê? Pergunta pro verbo quem que brincou. Isso. Quem que brincou? As crianças da escola. Muito bem, as crianças da escola. Não é só as crianças, né? Porque não é qualquer criança, são as crianças da escola. Estou especificando quais que são, né? Então, tudo isso é meu sujeito. As crianças da escola. Qual que é o meu predicado? Brincam o tempo inteiro. Muito bem. Brincam o tempo inteiro. Tem gente que depois que marca o verbo, tem mania de não colocar o verbo no predicado. Aí coloca o predicado só o tempo inteiro. Mas o verbo sempre será predicado. Então tem que ter isso bem claro, tá bom? O verbo não é sujeito, né? Então se não é sujeito é predicado. Tudo que não é sujeito é predicado, tá bom? Ok. Ficou mais ou menos claro? Sim. Alguém tá com dúvida? Tá. Nem sempre vai ser tão fácil de identificar. Por quê?
Porque às vezes a frase ela não vem nesse formato exato, né? Que é sujeito, verbo e predicado. Às vezes o sujeito está lá no meio da frase, às vezes o sujeito está lá no fim da frase, às vezes a frase começa com um verbo. Então, pode ser que tenham momentos que fique um pouco mais difícil de localizar, tá? Mas com o tempo e com a prática, vocês vão pegando. Agora que vocês já entenderam o que é sujeito e o que é predicado, a gente vai estudar os tipos de sujeito. Porque existem vários tipos de sujeito, são 5 tipos. E aí a gente vai aprender a encontrar o sujeito e classificar esses sujeitos, tá? Para a gente conseguir fazer isso, primeiro a gente vai ter que entender o que é o núcleo do sujeito. O sujeito das orações podem ser formados por mais do que uma palavra. Nesses casos, o núcleo é a palavra principal, a que tem mais significado para o sujeito. Lembre-se que o verbo deve concordar com o sujeito. Então, o que é o núcleo do sujeito? Vamos voltar aqui nessas frases. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Então, aqui, por exemplo, o discurso é o meu sujeito, certo? Qual dessas duas palavras que vocês acham que tem mais relevância aí para a frase? Que tem mais importância, que tem mais significado aí? Discurso? Ou discurso? Discurso. O O, percebam que ele tem uma relevância aí, mas não é a palavra principal, né? A palavra principal é a palavra discurso. Então, discurso aqui é o meu núcleo do sujeito, tá bom? Aqui, ó. Os gatos são espertos, né? O meu sujeito é os gatos. Qual palavra aqui que vocês acham que é mais importante nesse sujeito? Os gatos. Gatos é a palavra que tem mais significância, né? Que me diz mais coisas sobre a frase. Me auxilia melhor, né? Posso tirar o os daqui, né? Porque gatos são espertos. Entendo a frase perfeitamente. Agora, se eu falar os são espertos, fica faltando alguma coisa, né? Os o quê? Certo? Então, o os eu até consigo tirar da frase. Agora, gatos eu não consigo. Gatos é a parte principal do meu sujeito. Então, é o meu núcleo. Agora aqui. A menina esperta estudou para a prova. O meu sujeito é a menina esperta. Qual que é a palavra principal desse meu sujeito? Menina? Menina. E percebam que eu até posso tirar a palavra a e a palavra esperta, né? Mas a palavra menina eu não posso, porque ela é a mais importante aí da minha frase. Agora eu quero ver. Luísa e Paulo caminharam pela rua. Meu sujeito é Luísa e Paulo. Qual que é o núcleo do sujeito? Luísa Paulo? Luísa, Paulo. Porque eu não posso excluir um ou outro, né? São os dois. Então, aqui eu vou ter mais de um núcleo. Então, pode acontecer de eu ter mais de um núcleo do sujeito. Esse aqui é um caso, tá? A palavra e não é a principal, então não é núcleo. Mas a palavra Luísa e a palavra Paulo são núcleos. São palavras que eu não posso tirar da minha frase, que senão perde o sentido. Tá? E agora a próxima. As crianças da escola brincam o tempo inteiro. O sujeito é as crianças da escola. Qual que é a palavra principal aí? Crianças? Crianças. As outras palavras eu até posso tirar, né? Que eu ainda consigo entender a frase, mas a palavra crianças eu não posso. Tranquilo, então, o que é o núcleo do sujeito? Sim. Então, vamos ver essa frase aqui, que é os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Vou até apagar aqui essa parte. Então, vamos analisar essa frase para a gente descobrir sujeito e predicado? Como que eu começo sempre analisando a frase? Primeiro o verbo. Qual que é o meu verbo aí? Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Organizaram. Organizar. Depois que eu achei o verbo, o que eu vou fazer? Você vai perguntar pro verbo quem que organizou a festa. Isso, muito bem. Para eu achar o meu sujeito, eu pergunto para o verbo. Quem que organizaram? Os formandos e os professores. Só isso? Os qualquer formandos e professor? professores empenhados. Isso, que não é qualquer professor, né? Foram os professores empenhados. Então, tudo isso aqui é o meu sujeito enorme, né? E qual que é o meu predicado? Organizaram a festa.
Organizaram a festa. Predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Oh, meu Deus. Organizar aí do meu sujeito. Aquelas que eu não posso retirar. Formando e professores? Isso. Formandos e professores são o núcleo do meu sujeito, tá bom? E as outras palavras, elas são importantes, mas elas não são tão importantes quanto o núcleo, tá? Então, quantos núcleos eu tenho aqui nesse meu sujeito? 2, que é formandos e professores, tá bom? Então, pode ser que eu tenha um núcleo só, pode ser que eu tenha 2, pode ser que eu não tenha nenhum, tá? Acontece também. Vou mostrar como que vai acontecer isso. Agora a gente vai ver os tipos de sujeito. Os tipos de sujeito, nós temos 5. Hoje nós vamos estudar 3, tá bom? Então, os sujeitos podem ser determinado, quando é identificado na oração. Então, quando o sujeito aparece na oração, né, que nem todos que a gente viu agora, todos eram determinados, porque a gente encontrou o sujeito ali na frase. Indeterminado, quando não é identificado na oração. Existem sujeitos que eles não aparecem ali, tá? Que a gente até sabe que tem alguém ali que está fazendo aquela ação, mas a gente não consegue dizer quem que é. É um sujeito indeterminado. E podem ter também sujeitos inexistentes. Existem orações em que nós não temos sujeito nenhum. Então, não é ninguém que está fazendo aquela ação, tá? E aí a gente vai ver esses depois. Hoje a gente vai ver só os sujeitos determinados, tá bom? Os sujeitos determinados são 3. Eles podem ser simples, compostos e ocultos. O sujeito simples é aquele que vai ter apenas um núcleo. Só um núcleo só. Então, por exemplo, o paciente foi atendido. Vamos classificar essa oração? Qual que é o verbo dela? O paciente foi atendido. Foi atendido, né? É a locução verbal. Depois que eu achei o meu verbo, o que eu vou fazer com ele? Perguntar quem que foi atendido. Quem que foi atendido? O paciente? O paciente. Qual que é a palavra principal desse meu sujeito? O paciente. 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 Quantos núcleos eu tenho, então? 1. 1. Se eu tenho um núcleo só, então eu tenho aquilo que se chama sujeito simples, tá? Então, o sujeito aparece aqui na frase, né? Apareceu aqui porque a gente conseguiu localizar ele e a gente classificou ele com um núcleo só. Se ele só tem um núcleo, então ele vai ser chamado de sujeito simples. Sujeito composto. Sujeito composto vai ser aquele que tem mais de um núcleo. Por exemplo, mousses e brownies são meus doces preferidos. Qual que é o verbo aí? Preferidos? Não, preferidos é uma característica, né, dos doces. São Qual os? que é o verbo? São. São é o meu verbo. Quem que são? Mousses e brownies. Mousses e brownies. Perfeito. Mousses e brownies é o meu sujeito. Quais que são as palavras principais aí desse meu sujeito? Mousses e brownies. Então é mousse, né? E brownies. Mousse é uma palavra principal. Brownies é outra palavra principal. Quantos núcleos eu tenho aqui, então, nesse meu sujeito? 2. 2. Então, se eu tenho mais de um núcleo e o meu sujeito aparece aí na frase, né? Eu consigo classificar, encontrar ele. Eu tenho o que se chama de sujeito composto. Certo? E o sujeito oculto, ele é um pouco mais complicado, tá? Mas não é tanto assim também, não. Mas vou mostrar para vocês. Sujeito oculto, quando é identificado pela desinência verbal. É quando o sujeito não aparece ali na frase. Ele não está ali escrito, né? Não está sendo dito. Mas a gente consegue identificar quem que é esse sujeito por causa do verbo, por causa da conjugação verbal. Então, é a conjugação verbal que nos indica quem que é o sujeito. Então, vamos ver um exemplo ali. Exemplo. Andamos a tarde toda. Qual que é o meu verbo? Andamos? Andamos.
Depois que eu achei o verbo, o que eu faço? Pergunto pro verbo, né? Para achar o sujeito. Quem andamos? Não sabemos. Sabemos sim. Não está escrito aí. Mas por causa da terminação do verbo, a gente consegue saber quem que andamos. Fui eu que andamos? Eu andamos a tarde toda? Dá Ah, certo? nós. Nós. Nós andamos a tarde toda, né? Porque eu não posso falar assim, ó, ela andamos a tarde toda. Não dá certo. Então eu sei que o meu sujeito não é ela. Eu sei também que meu sujeito não é eu, porque eu não posso falar eu andamos a tarde toda. Não falo assim, né? Como que eu falo, então? Nós andamos a tarde toda. Então vejam que o sujeito ele não tá aí, mas por conta da terminação do verbo, eu consigo identificar quem ele é. Então quando tem esse caso assim, a gente chama de sujeito oculto. Certo? Só o Jonas está respondendo, os outros não estão respondendo, então eu quero saber se vocês estão compreendendo. Sim. Sim ou não? Sim? Sim. Tem alguém que se perdeu? Tá. Então eu vou continuar, tá? Se perdeu, acho que dá para entender agora, porque agora eu vou analisar um por um, e aí eu acho que fica mais fácil assim de vocês acompanharem. Se mesmo assim não estiver entendendo, me avisa, tá bom? Porque aí a gente volta. Porque é tudo novo mesmo. Pode ser que tenha coisa que não dê para entender, tá? Então, é normal não estar entendendo. E aí vocês me avisam. Então, agora vamos ver um por um, tá bom? Sujeito simples. Sujeito determinado simples é aquele que tem apenas um núcleo. Então, vamos analisar as frases aqui, ó. Exemplo. A mãe levantou-se aborrecida. Qual que é a primeira etapa que a gente faz para começar a análise sintática? Ver o verbo. Qual que é meu verbo? Levantou-se? Isso, o verbo levantou, né? Levantou é o meu verbo. Depois que eu achei o verbo, o que eu faço para achar o sujeito? Pergunta quem levantou o verbo. Quem levantou? A mãe. A mãe. Então, a mãe é o meu sujeito. Opa. E qual que é meu predicado? Levantou-se aborrecida. Levantou-se aborrecida. Muito bem. Agora vamos ver qual que é a palavra principal aí do meu sujeito. Qual que é o núcleo do sujeito? Mãe. Mãe. Porque o A a gente pode tirar, né? Não é tão importante assim. Então, mãe é o núcleo do meu sujeito. Tem um núcleo só, então vai ser sujeito simples. Ok? Então, assim, para fazer análise sintática, precisa fazer todas essas fases que eu estou falando. Por isso que eu fico repetindo, tá? O que eu faço agora? Verbo, depois, pergunta para o verbo. Depois que achou o verbo, depois que achou o sujeito, tudo que sobrou o predicado. Precisa fazer essa etapa por etapa, tá? Porque senão pode ser que vocês se percam. Então, é importante seguir dessa forma como eu estou falando, tá bom? Vamos ver o próximo aqui, ó. As crianças da escola brincam muito. Qual que é o verbo? Brincam. Brincam. Depois que eu achei o verbo, como que eu acho o sujeito? Pergunta Pergunta pra pro ele verbo. quem brinca. Quem que brincam? As crianças da As escola. crianças da escola. As crianças, não é qualquer criança, né? São as crianças da escola, tá especificando quem são essas crianças, tá? E qual que é meu predicado? Crianças. Ah, tá. Brincam Não, muito. crianças é o meu sujeito, né? Isso, brincam muito. O predicado é tudo que sobrou, tá? Qual que é a palavra principal aí do meu sujeito? Crianças. Crianças. Se eu tenho um núcleo só, então eu tenho um sujeito simples, tá? Aí agora a próxima. Um adorável rapaz chegou na cidade. Qual que é meu verbo? Chegou. Chegou. E agora, como que eu encontro o meu sujeito? Pergunta pro verbo quem que chegou. Quem chegou? Um adorável rapaz. Isso, não é qualquer rapaz, né? O adorável rapaz. Qual que é meu predicado? Chegou na cidade.
chegou na cidade. Qual que é a palavra principal do meu sujeito? Rapaz. Rapaz. Porque o resto eu posso até tirar, né? Eu posso falar só rapaz chegou na cidade, eu entendo a frase. Agora, se eu falar adorável chegou na cidade, não entendo, né? Mano, Fica quando é que faltando acaba a alguma aula? coisa. Já, já. Falta mais um tanto ainda. Próximo, sujeito composto. É aquele que tem mais de um núcleo. Então, exemplo, arroz e feijão não saíam do nosso prato. Qual que é o verbo aí? Saíam. Quem que saíam? Ou quem que O não arroz, saíam, no caso, né? o arroz e o Arroz e feijão. feijão. E o meu predicado é qual? Saindo de nossos pratos. Não saíam de nossos pratos. Tem que colocar o não também, tá? Porque o não é sujeito. Então, tudo que não é sujeito é predicado. Quais são as palavras principais aí do meu sujeito? Arroz e o feijão. Arroz, feijão. Tenho dois núcleos, né? Então eu tenho um sujeito composto. Agora o sujeito oculto. O sujeito determinado pode não ocorrer explícito na oração. Há quem costume classificá-lo como. Então o sujeito oculto ele leva vários nomes. Pode ser sujeito determinado implícito na desinência verbal, sujeito elíptico ou sujeito oculto. Aqui na apostila a gente está usando sujeito oculto, tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Exemplo. Vou ao cinema na sessão das 10. Qual que é o verbo? Qual que é? Vou. Vou. Quem que voa ao cinema? Eu. Eu. Então percebam que o eu ele não tá aí na frase, tá? Mas a gente consegue identificar quem ele é por causa da terminação do verbo vou. Certo? E qual que é o meu predicado, então? Vou ao cinema na sessão das 10. Muito bem. Quando eu não tenho sujeito na frase, a minha frase inteira vai ser o meu predicado, tá? Então aí, no caso, não apareceu o sujeito, a gente sabe que é o sujeito eu, mas ele não tá ali. Então todo o resto vai ser o predicado. Tudo vai ser o predicado. Olha esse próximo aqui. Estamos com fome. Qual que é o verbo? Estamos. Estamos. Quem que estamos? É nós. Nós. E qual que é meu predicado? Estamos Qual que é com o fome. predicado? Estamos com fome. Seu sujeito não tá aparecendo, né? Mas ele tá ali, que é o nosso. Tá? E aí todo o resto vai ser o predicado. Tudo vai ser o predicado quando for sujeito oculto. Ok? Então aqui eu vou interromper o compartilhamento. Vamos fazer só o 1 e o 2, tá? Da página 167, aí a gente acaba a aula. Na apostila eu achei que os exercícios estão um pouco difíceis, tá? Para início. Então pode ser que seja um pouco mais complicado para vocês. Principalmente o exercício 3. O 3 eu achei mais difícil. Acho que o 1 e o 2 dá pra gente fazer, tá? Então vamos lá. Nos seguintes trechos, as barras metálicas começaram a ser usadas como moedas na Mesopotâmia há 4.500 anos. E o ser humano já dominava o metal para uso na fabricação de armas e utensílios. Então, grife os predicados e classifique os sujeitos. Então, vamos na primeira frase. Na primeira frase, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Achar os verbos. Achar os verbos. Cadê os verbos aí? Começaram? Isso, começaram. Quem que começaram? As barras metálicas? As barras metálicas. Então, as barras metálicas é o meu sujeito, né? Qual que é meu predicado, então?
predicado é começaram a ser usados como moeda na Mesopotâmia há 4.500 anos? Isso, então tudo isso eu vou grifar. Então, lá na página 167, eu vou grifar o predicado. O predicado é o quê? Começaram a ser usadas como moeda na Mesopotâmia há 4.500 anos. Tudo isso eu grifo, tá? Então, eu já vi que o meu sujeito é barras metálicas, certo? Qual que é a palavra principal do meu sujeito? Barras metálicas? Metálicas é a característica de barras, né? Ah, Eu até então posso barras. tirar. Eu até posso tirar a palavra metálicas. Ó. As barras começaram a ser usadas. Não consigo entender a frase? Sim, né? Então, eu só tenho um núcleo do sujeito, que é barras. Coloquem ali, tá? Um Nzinho, para vocês perceberem que barra é o núcleo, tá? É a palavra principal do sujeito. Se eu só tenho um núcleo do sujeito, como que eu vou classificar esse sujeito? Simples, composto ou oculto? E aí, simples, composto ou oculto? Simples. Simples, porque eu só tenho um núcleo, né? Quando eu só tenho um núcleo, eu tenho que a gente chama de sujeito simples, tá? Então, as barras metálicas aí é um sujeito simples. Vocês escrevam aí. Circula as barras metálicas e escreve sujeito simples. Alguém tá perdido? Tá, então vamos lá. Próximo. O ser humano já dominava o metal para uso na fabricação de armas e utensílios. Primeira coisa que eu vou fazer é... O verbo. Qual que é o verbo? O ser humano dominava. Dominava, muito bem. Quem que dominava? O ser humano O ser humano, então, é o meu sujeito. E qual que é o meu predicado? já dominava o metal para uso na fabricação de armas e utensílios. Isso, perfeito. Então, já dominava o metal para uso na fabricação de armas e utensílios, eu vou grifar. Então, grifo tudo isso. Aí, o ser humano, que é o sujeito, vocês podem circular, tá bom? Para ficar mais claro. E aí, como que eu vou classificar o ser humano, né? Qual que é a palavra principal aí? Humano? Na verdade, é uma palavra só, né? Que é ser humano, que é uma palavra composta. Mas a gente conta como uma palavra só, tá bom? Porque ser humano a gente entende como uma coisa só, né? É junto. A gente não pode separar eles, senão fica meio esquisito, né? Não dá exatamente o significado que a gente quer, tá? Então, ser humano a gente conta como uma palavra só. Se a gente for procurar no dicionário, vai estar como uma palavra só, tá bom? Então, aí nós temos como núcleo ser humano. Quantos núcleos eu tenho, então? Então é simples. Sujeito Isso. simples. Sujeito simples também. Então, nas duas, nós temos sujeito simples, tá? Ok? Tem alguém perdido? Tá, então vamos continuar. 2. Analise sintaticamente as orações a seguir, identificando os sujeitos e classificando-os. A. Viveríamos uma nova versão da Alta Idade Média. Então, vamos achar o sujeito, né, e classificá-los. Qual que é a primeira coisa que eu faço na análise sintática? Procurar o verbo. Qual que é o verbo? Viveria. Calma aí. Viveríamos. Viveríamos. Quem viveríamos? Nós. Nós. Nós tá aí na frase? Não. Não. Mas você consegue identificar que é nós por causa da terminação do verbo, né? Porque não Então, dá pra falar eu viveríamos. Então é sujeito oculto? Isso, sujeito oculto. Então, vocês coloquem assim na resposta, tá? Coloca assim, nós, entre parênteses, e aí escreve sujeito oculto. Agora B. As profissões especializadas acabariam. Qual que é o verbo? Acabariam? Acabariam. Quem acabariam? As profissões especializadas? Isso, as profissões especializadas, né?
Tem que ser tudo, porque não é qualquer profissão. Não posso falar que é só as profissões. São as profissões especializadas, tá? Qual que é a palavra principal aí desse sujeito? Profissões? Profissões. Quantos núcleos eu tenho, então? 1. Então é sujeito o quê? Simples. Isso, muito bem. Tudo bem, Ricardo? Tá entendendo? Sim. Tá. Então vamos continuar ali. C. O grande trabalho e a demora são os pontos negativos da prática do escambo. Qual que é o verbo? São São. Quem que são? o grande trabalho e a demora. Muito bem. O grande trabalho e a demora é o meu sujeito, né? Qual que é o núcleo do sujeito? Quais são as palavras principais aí? Grande trabalho? Não. Ah, tá. Trabalho. Trabalho e tem mais uma. Demora? Isso. Trabalho, demora. Essas duas são as palavras principais, né? Porque não é só o grande trabalho, que são pontos negativos. É o trabalho, mas também é a demora. São os dois, tá? Então, aí eu tenho dois núcleos, né? Tenho trabalho, demora. Como que eu classifico quando eu tenho mais de um núcleo? Ah, sujeito composto. Isso, sujeito composto. E agora, o último, para a gente finalizar aqui a aula. O escambo é um meio trabalhoso e demorado, já que pressupõe uma dupla coincidência de Professora, você desejo. pulou uma. Ah, pulei, né? Pulei a D. O comércio entraria em colapso. Qual que é o verbo? Entraria. Entraria. Quem entraria? O comércio. O comércio. Qual é a palavra principal de o comércio? Comércio. Comércio. Tem um núcleo só, sujeito Simples. simples. Muito bem. Então aí, sujeito simples, tá? Meu sujeito é o comércio, núcleo é a palavra comércio. Então, só tem um núcleo, sujeito simples. E agora a última. O escambo é um meio trabalhoso e demorado, já que pressupõe uma dupla coincidência de desejos. Qual que é o verbo aí? Pressupõe? Pressupõe, tem dois verbos aí. Se tem dois verbos, a gente vai ter duas frases para analisar. Então, pressupõe é um dos verbos. E qual que é o outro verbo? Trabalhoso? Não. Trabalhoso é uma característica aí. Demorado? Não. Aí é um verbo que vocês sempre esquecem. Desejo? Não. É o verbo ser. É o verbo. O escambo é isso, que é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Ah, Lembra? Então é o meu verbo. O que que é um meio trabalhoso e demorado? o escambo. O escambo é o meu sujeito, tá? Qual que é a palavra principal desse sujeito? Escambo. Escambo. Então, escambo é o meu núcleo. Tem um núcleo só, então vai ser um sujeito Simples. simples. E ali, ó, pressupõe. Se eu tirasse a primeira frase, a primeira oração, que é o escambo é um meio trabalhoso e demorado. Aí é uma primeira frase, não é? Tira ela. A outra frase que sobrou foi: já que pressupõe uma dupla coincidência de desejos. Quem pressupõe? Quem que pressupõe uma dupla de coincidências e desejos? Escambo? É o escambo. Então, o escambo, ele não está explícito nessa oração sozinha, né? Está explícito na outra. Se ele não está explícito nessa oração sozinha, ele vai ser o quê? A gente sabe quem que é o sujeito, né? Mas não está ali escrito. Nessa sozinha, né? Tirando Oculto. a primeira. Então, é oculto, tá? Esse é um pouco mais complicado, tá bom? Não tem problema esse aí vocês terem dúvida, tá? Porque, de fato, vai ficar um pouco, assim, estranho mesmo, né? A gente precisaria estudar mais para chegar aí. Então, perceba que o primeiro sujeito é o escambo, que vai ser um sujeito simples.
Esse vai ser da primeira oração, que é da oração, o escambo é o meio trabalhoso e demorado. Mas a gente tem 2 orações, né? Porque tem mais um verbo aí. A outra oração é, já que pressupõe uma dupla coincidência de desejos. A segunda oração é essa do verbo pressupõe. Aí o sujeito ele não tá nessa oração, ele tá na outra. Mas a gente sabe quem que é por causa do contexto da frase. Então, por isso que vai ser sujeito oculto, tá? Na segunda oração. Então, primeira oração temos sujeito simples e na segunda oração temos sujeito oculto. Tá bom? Dúvidas aí? Não? Não. Todo mundo entendeu tudo, então. Tá tranquilo. Então, vamos terminar a aula, tá? Eu fiz uma aula explicando sobre isso para o 8º ano, no começo do ano, tá? E eu postei no Drive. Eu vou postar para vocês também, tá bom? Nessa aula eu vou explicar tudo. Eu vou explicar o sujeito simples, composto, oculto e os outros que a gente ainda não aprendeu, que é o indeterminado, o inexistente, tá? Mas aí vocês vejam depois essa parte, tá bom? Essa parte eu vou explicar provavelmente na próxima aula já. Tá. Na próxima aula eu já vou explicar esses outros tipos de sujeito. Então já fica lá a aula completa para vocês podem assistir e praticar. Isso é importante entender, tá? Eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas é porque realmente é importante. Vocês precisam tá bem nesse conteúdo. Então acabou, gente. Só, já quem quiser já pode sair. Eu só quero ter certeza que se eu anotei que todo mundo tá aqui, acho que alguém saiu, né? Foi o Guilherme. O Guilherme saiu agora ou faz tempo? Vocês perceberam? Eu acho que faz um tempo que ele saiu. Tá. Então, se alguém puder depois avisar para ele, para Karen, para o Leonardo, que é importante ver esse conteúdo, porque essa aula é muito importante mesmo, fala para eles assistirem a aula que eu vou postar no Drive, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchau. 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 Até semana que vem. Tchau, Pro.